canal Meu Mundo em Páginas e hoje eu trouxe um livro para vocês que eu fiquei assim muito empolgada com a leitura e fiquei muito feliz por estar lendo esse livro. E hoje eu vou te contar por quê. Antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho das notificações para você ser avisado todas as vezes que eu postar aqui no canal. Curte e compartilha porque isso ajuda o canal a crescer, a outras pessoas terem acesso também a este conteúdo. Então vamos conhecer o livro dessa semana, esse daqui, O Lar da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares. Bom, olhando para esta capa e para esta parte de trás do livro, você vai pensar, isso é um livro de terror com toda certeza. Só que não. Um pouquinho de terror talvez, mas não é a história central do livro. Coisas que eu quero destacar. Essa contracapa. Essa edição tá bem bonita. Cada capítulo tem um desse. E tem algumas fotos no decorrer da história. Deixa eu ver se estou mostrando certinho. Olha. Então, o livro ele é todo bonitão. Eu amei. Achei ele muito bonito. Ó, tem as fotos, elas são bem explicativas aqui na história. E cada capítulo ele é assim. Então, é muito bonito. É da editora Intrínseca. Então, assim, a gente vê que eles têm um trabalho impecável. É uma série, então tem mais 2 livros nessa mesma pegada. E por enquanto eu só li esse, mas já vou providenciar os outros 2 e eu vou falar para vocês do que conta essa história das crianças peculiares. Bom, aqui nós vamos conhecer um garotinho, que eu não vou lembrar o nome dele, mas é isso. Nós vamos conhecer um garotinho que, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui rapidão, não vou achar, gente. Mas vai contar a história dele com o avô. E esse tipo de conteúdo, tipo avô e netos, avó e netas, vocês sabem que são coisas que eu gosto de ler. Então, assim, já fica aí. O avô dele contava algumas histórias para ele quando ele era pequeno. O avô dele veio fugido da Segunda Guerra Mundial e foi parar no orfanato da Senhora Peregrine. E nesse orfanato ele contava que as crianças lá eram muito peculiares, né? Fugia do padrão comum aí que eles conheciam. Na minha cabecinha, eu entendi o quê? Sabe aquelas crianças que tivessem algum problema de saúde ou tivessem nascido com alguma síndrome? Dá a entender que é isso, né? Dá a entender que é isso. Mas enfim. Então ele começa a contar que ele perdeu os pais dele e acabou parando nessa ilha e foi parar nesse orfanato da Senhora Peregrine. Só que um belo dia o avô dele acaba morrendo. E o neto é quem descobre o corpo do avô. E o avô acha o corpo dele, tipo, na floresta, perto da casa deles. E o menino estava com o seu melhor amigo. E ele viu uma imagem, tá bem aqui, ó, vou dar um spoilerzão. Ele viu uma pessoa, um monstro, sei lá nesse lago, nessa floresta. E ele deduziu que era quem tinha matado o avô dele. Eu tinha acabado de achar a imagem, sério. E aqui, ó, ele descreve essa figura para os policiais. E aí, o que acontece? Ele vai parar no hospital psiquiátrico, está sendo acompanhado por psiquiatra, por psicólogos, porque ele sofreu um grande trauma. Então, assim, ele era muito apegado ao avô, ele sofre esse grande trauma e ainda por cima fala que o avô foi assassinado por esse monstro. Só que o que acontece? Era muito comum ter animais ali naquela região,
por conta de ter passado por uma grande seca, então eles estavam famintos e eles acreditavam que podia ser lobos ou cachorros do mato que tinha matado o avô dele. Então ele decide que vai fazer a terapia, tudo certinho, porque ele queria se livrar disso, né? E aí tinha as histórias que o avô contava para ele. O avô tinha uma caixinha de charutos que ele tinha algumas fotos dessas crianças peculiares. E aí ele foi contando várias histórias pro menino, e aí o menino, quando o avô morre, ele meio que começa a ter alguns surtos, assim, ele tá tendo pesadelo todas as noites desde a morte do avô. Acontece várias coisas. Só que antes do avô falecer, de fato, ele fala umas últimas palavras pro neto. E aí o neto fica meio que sem entender, porque parecia uma charada, ele não falava de forma explícita quem ele deveria procurar, mas ele fala uma charada. E aí passa-se um tempo, o menino tá fazendo a terapia, tudo bonitinho. E no aniversário dele, a tia dele acaba entregando para ele um livro que estava escrito o nome dele na contracapa. Então ela entendeu que o avô queria que esse livro ficasse com ele. E aí, tipo, os pais dele ficam meio bravo com essa tia, porque não queria que ela alimentasse mais tudo aquilo que o menino já estava passando e tudo mais. E aí ele pega o livro e acha dentro do livro uma carta da senhora Peregrine, falando que tá com saudade dele, todo mundo sente falta dele, quando ele vai aparecer, se ele podia mandar uma foto de como ele estava. E aí ele fica intrigado, que ele quer entender o que está acontecendo, por que aquela carta. E aí ele tinha algumas conversas com o pai, e o pai trazia algumas, como vamos dizer, o pai tinha algumas memórias ruins com o avô. O pai nunca conseguiu se conectar com o avô como o filho dele se conectou com o pai dele. E ele achava até que o pai dele estava traindo a mãe, e porque eles achavam algumas coisas estranhas e tudo mais. E como o pai dele, depois de ter saído do orfanato, foi para a guerra, o pai voltou meio surtado da guerra e não conseguia ter uma troca com o filho. Já com o neto, quando o neto nasceu, ele se identificou com o menino, porque ele pôde contar todas as histórias dele e tudo mais. Então, o pai não entendia muito essa relação dos dois. E aí, o que acontece é que o menino sugere pro psiquiatra dele, que podia ser uma boa ideia, ele voltar para a ilha que o avô tinha crescido ali naquele orfanato. Ele queria voltar para lá e tentar conhecer um pouco da história do local, sobre mais esse orfanato. E o psiquiatra acha que é uma boa ideia ele fazer isso, sim, que podia ser que ele, vendo a realidade, ele podia quebrar aí essas histórias fantasiosas que o avô tinha contado para ele e tudo mais, então ele podia ter melhoras. O psiquiatra acaba convencendo os pais dele, e o pai dele era um escritor, então ele pesquisava sobre pássaros e estava trabalhando num livro sobre pássaros. E descobriu que essa ilha era aí onde tinha pássaros muito raros e tal. Então ele resolve que vai viajar junto com o filho para essa ilha, para o menino poder fazer as investigações dele, para ele poder fazer as fotos dos pássaros e escrever para o livro dele. Chegando nessa ilha, já começa a acontecer umas coisas assim, bem bizarras, vamos dizer. É um lugar assim muito afastado, então não tinha energia, só tinha um hotel. Esse hotel é todo estranhão, é lá que eles vão ficar. E aí tem um museu, né? Nossa, gente, muito da hora esse museu. Tem um museu lá, e assim, né? São pessoas estranhas, não gostam muito, não são de ficar conversando muito, então, assim, tem aí essa coisa meio sombria em volta daquela ilha.
E aí ele começa que vai fazendo perguntas para os moradores de onde ficava o orfanato, se ainda tinha alguém vivo lá. E aí a turma fala que não, que o orfanato agora tá super abandonado, que ninguém vai mais lá e que virou uma casa assombrada e tudo mais. E aí vai, conversa vê, ele fazendo as investigações dele, ele descobre que no dia 3 de setembro de 1940, o orfanato foi bombardeado, não era o alvo, mas acabou que um soldado bombardeou sem querer o orfanato. Então todo mundo que morava no orfanato morreu. A única pessoa que sobreviveu a esse bombardeio foi o avô dele. E aí, quando ele volta, né, ele sai do orfanato e volta para a cidade lá, né, dessa ilha, ele pega a primeira barca que tem e vai embora de lá. E aí ele acaba se alistando no exército e vai lutar aí para matar esses monstros que matou a família dele, né, esses amigos dele que ele tinha no orfanato. E agora, eu não vou contar mais, porque eu quero que vocês leiam. Vai acontecer uma reviravolta muito, muito, muito boa depois da página 100. Vai acontecer uma reviravolta. Esse menino vai ter contato com esse orfanato do dia 3 de setembro de 1940. Como será que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? E aí ele vai começar a descoberta dele sobre quem era o avô, quem eram aquelas crianças, por que elas eram peculiares. E é isso, já eu não vou contar mais, porque vão conhecer, vão descobrir como ele consegue voltar ao passado. É uma leitura muito gostosa, muito fluida. Tipo, se você tá lendo, você não quer parar de ler, você quer continuar conhecendo, sabendo mais. Todos os personagens meio que vão te cativando. E é uma forma diferente de falar sobre a Segunda Guerra Mundial. É bem fantasiosa, então para quem gosta de fantasia, com certeza você vai gostar desse livro. E aborda esse tema que vocês já estão carecas de saber, que é um tema que eu gosto muito. Então, por isso eu me identifiquei com esse livro e eu acredito que vocês vão gostar. Fica aqui a minha indicação dessa semana. Se você ler esse livro, não